No contexto aí ainda da igreja presbiteriana, a gente tem aí, foi abordado no último podcast, a questão da predestinação. E é um contexto assim que é bem interessante, que eu acho uma crítica bem válida, Uhum, que é a seguinte crítica. E às vezes eu tenho essa percepção também, tá? E eu estou sendo sincero aqui com o uhum. público, Sim. para que todo mundo que está vendo, né, note que a nossa honestidade intelectual aqui no podcast. E a seguinte crítica não é um defeito da nossa igreja lá, mas eu acredito que seja talvez de muitas. Uhum, E já que existe a predestinação, a tal predestinação, é, visto que eu vou ser salvo, visto que fulano de tal pode não ser salvo, e a gente não sabe uhum, quem será, porque isso não está na Bíblia. Ah, fulano de tal está lá no livro, é só olhar lá no livro, está lá o nome dele. A gente não tem esse livro, quem tem é Deus, né? uhum, com certeza. Visto essa questão tão latente que essa, essa dúvida que a gente tem, né? É, algumas igrejas presbiterianas e alguns talvez irmãos possam ter esse sentimento de estar por cima da carne seca, né? Uhum, Vamos dizer assim. Bom, se você salva, eu não preciso levar a palavra, sim. certo? Uhum, Então, se Deus predestinou, né? Deus vai salvar e Deus pode salvar mesmo, uhum, né? sim. Mas não precisa de eu levar o evangelho. O id fica para trás. Uhum, E aí é uma crítica válida do ponto de vista que se as pessoas acreditam nisso, né, não precisa do id. E aí eu invalido o texto bíblico, uhum, né? sim. E aí eu queria que a gente entrasse nesse assunto, porque é uma das críticas tão ferozes no nosso meio é, de igrejas reformadas, né? Pode começar aí com o presbítero João Paulo, Uhum, ele incorrer nesse tema. Isso é uma das teorias realmente dentro da igreja presbiteriana que desperta não só muita curiosidade, mas também muita contradição entre elas. Isso é uma coisa que eu me sinto absolutamente confortável para falar, que eu sou uma das pessoas que não se sentia tão confortável com a questão da predestinação. Quando eu passei a fazer parte da igreja presbiteriana, quando eu fui eleito presbítero, obviamente eu subscrevo as confissões de fé, toda a nossa doutrina. Evidentemente que eu estou a par delas, mas eu estou subscrevendo elas, mas eu não contrario elas. Mas a questão da predestinação, isso já foi objeto de conversas uhum, várias entre eu e o pastor, mas hoje, até pelo seminário, tem uma compreensão, digamos, mais apurada sobre a questão da predestinação. E, de fato, você observar ela superficialmente, parece algo bastante contraditório e, ao mesmo tempo, bastante simplista. Porque, não, se eu sou salvo, se eu sou um dos escolhidos, se eu sou predestinado, é ótimo, já tenho o meu objetivo final de todo ser humano de alcançar a vida eterna ao lado do Pai, ponto final. Não preciso fazer mais nada. uhum, Não preciso me preocupar com mais nada. Não preciso, principalmente, obedecer às leis de Deus. Eu já sou salvo. uhum, E hoje a minha compreensão é o seguinte: se a sua consciência passa, ou pelo menos tangencia alguma coisa próximo a isso, isso talvez seja um sinal de alerta muito grande na sua vida, da falta da salvação na sua vida. Porque a predestinação de um indivíduo, a salvação de um indivíduo, a certeza da salvação de um indivíduo, você vai ver que traz para a sua vida uma consciência muito mais apurada dessas responsabilidades, desses deveres, dessa eticidade da vida cristã que você vai ter com as leis de Deus. Então, mais ou menos ela passa por aí. É algo absolutamente profundo, é uma discussão que eu acho que demandaria alguns encontros para a gente aprofundar nessa teoria da predestinação. Mas isso é a percepção que eu posso dizer hoje da minha vivência de uma vida cristã, é essa percepção que eu tenho hoje dessa predestinação. uhum. Certo. Pode falar, João. É interessante que às vezes as pessoas podem pensar que aí está a marca de uma heresia
porque a identificação é que acrescenta alguma coisa às Escrituras. E as pessoas podem pensar que predestinação é coisa de presbiteriano que está acrescentando às Escrituras, porque essa é uma marca de heresia. É alguém que acrescenta, adiciona, né? Você até falou no podcast passado. Isso. E a palavra predestinação está na Bíblia. A questão é a gente dissecar, é saber. De fato, nós não somos fatalistas, Robson, mas nós temos plena convicção. Plena convicção. Podemos não saber tudo, porque esse é o grande desafio, mas não podemos ser levianos de achar que a Bíblia não apresenta esse conceito. Temos dificuldade de entendê-la de maneira final, cabal, porque nós estamos pensando do lado de cá, com a mente humana limitada, sem conhecer a mente do nosso Deus. O que é interessante é que o Deus que predestinou o fim, e aqui eu quero chegar neste ponto que você tocou aí, predestinou o meio. E qual é o meio? O meio é a fé. Até a fé é um dom de Deus. E como que esta fé chega até o ouvido do ser humano? Pela pregação da palavra de Deus. Então, o ID está aí. É dever daquele que entende que Deus predestinou o fim e porque o meio também foi predestinado. Então, o fim vai ser alcançado através desse meio que também foi predestinado, que é a pregação. Por isso, ir de pregar. A predestinação, presbítero João Paulo, causa em nós um grande ânimo, porque haverá sucesso. Preste atenção nesse detalhe, querido Robson e ouvinte. Se eu não soubesse que houvesse eleitos, eu não teria certeza de que a pregação do evangelho dada a nós teria sucesso. Hoje, a alegria de saber que quando eu prego o santo evangelho, ele vai ter sucesso, que eu sei que vai ter ouvidos para ouvir. Não pela força do meu argumento, da minha oratória, mas pela força do decreto de Deus que os eleitos irão ouvir. O Senhor Jesus deixou isso bem claro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então aí está a garantia e a alegria de quem crer na predestinação ou eleição daqueles a quem o Senhor Deus chama. E chama mesmo. Certo, então. Sinto lhe dizer para vocês que estão vendo aí e acreditam que predestinação é uma seita, que a gente não precisa levar o evangelho sendo presbiteriano. Eu não sei para que esse podcast está aqui, se a gente está levando o evangelho justamente para todo mundo que está vendo, certo? Sim. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Elton. Hoje estou aqui na Rua Inconfidência, frente à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Betim, número 261. Passando aqui para te deixar um convite para participar conosco dos trabalhos realizados aqui na nossa igreja. Às quartas-feiras, às 19h30, temos o estudo bíblico e aos domingos, 9h, escola dominical e às 19h, o culto vespertino. Você e sua família serão bem-vindos no nosso meio. Que Deus te abençoe.